tudo bem? Estamos aqui ao vivo. Hoje eu estou na live com o meu pai aqui, lives de aquecimento para a imersão online, transição de alianças. Então, se você está chegando, nós vamos ter uma imersão e eu estou fazendo um aquecimento. E hoje, o primeiro convidado para a minha live de aquecimento é o meu pai que está aqui, ó. Boa noite aí, pessoal. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre um pouco da história do meu pai com o processo de religiosidade, com o processo de desconstrução dessa religiosidade e qual é o resultado que ele está vivendo na vida dele hoje com esse processo de desconstrução. Enquanto isso, nós vamos aqui nos arrumando. Você fala aí da onde você é. Fala aí pra mim, da onde você é. Fala, é a primeira vez que você está aqui na live comigo. Me conta um pouco, da onde você é, seu nome e se é a primeira vez que você está aqui. Conte-me. Enquanto nós vamos aqui colocando um sonzinho, né, de fundo. Deixa eu ver aqui. Brasília. Sou de Ilhabela, litoral norte. Conheço bem Ilhabela. Top, mora bem, hein? Pessoal, vou pedir uma coisa pra você. Curte a live aí, senta o dedo no coraçãozinho. Senta o dedo no coraçãozinho que tem aí do seu lado e curte a live pra live chegar a mais pessoas. Lúcia Helena é do Rio de Janeiro. Show. Bora. Estava com saudade das suas lives, fiquei um tempo aí, eu passei por uma transição. Eu vou falar sobre transição de alianças e estou passando por diversas transições na minha vida. Em breve eu conto um pouco aí pra vocês, tá bom? Show? Certo? Gente, compartilha a live, clica no aviãozinho, compartilha a live com alguém que você percebe que pode ter um impacto com essa live e manda aí, às vezes a pessoa não vai assistir agora, mas vai assistir depois a live gravada, certo? Olha os homens aí, olha o Lorde Denis Apolinário, salve meu mano, salve. Santo André SP, frequenta a Bola de Neve, show. Beleza, vamos lá pessoal, vamos lá. Vamos embora então, vou fazer algumas perguntas aqui pro meu pai, tá? E nós vamos fazer um bate-papo aqui e você vai participar desse bate-papo conosco. Se quiser fazer pergunta, pode fazer perguntas, tá bom? Vamos lá, pai, conte pra nós como foi o início, um pouco da sua história, do início desse processo, como você conheceu Jesus, como você, qual foi seus primeiros passos no Evangelho, como foi esse processo de religiosidade em sua vida. Conte e não esconda nada. Paz, queridos, tudo de bom aí para vocês. Então começou em 1980, eu tinha 20 anos. Estava preso às drogas e tinha uma vida muito complicada. Foi quando eu tive um encontro com Jesus. Mas numa igreja, né, pentecostal, tradicional, onde usos e costumes, né, onde mulher tinha que se trajar de um jeito, homem se trajar de outro. Mas ali eu aceitei o evangelho com muita fome, com muita vontade, com muita fome de Deus, com muita oração, com muita leitura de Bíblia, né? Para vocês terem uma ideia, eu, no começo da minha fé, em 2 anos, já tinha lido 14 vezes a Bíblia toda. Então, com muita fome, mas dentro daquele padrão, né? Que homem não podia, que mulher não podia jogar bola, e uma série de coisas que a gente foi vivendo aí desde 80 até 93. 93 a gente passou pela primeira transição, que foi quando conhecemos Oração em Línguas, e Irineu Gruber, David Robertson, e ali nós começamos a entrar num novo processo
de oração em línguas, aprendemos muitas coisas, começamos a ser confrontados com várias coisas quando veio o primeiro confronto da questão dos usos e costumes, né? Eu estava junto com os pastores ali da região de Interlagos e ali juntos estudávamos a Bíblia e chegamos à conclusão que o negócio de usos e costumes foi realmente dado pelos homens, foram os homens que inventaram aquilo, onde nós abrimos a igreja essa questão. Então foi a primeira guerra que a gente teve dentro da igreja, porque era uma igreja conhecida por uma igreja de oração, uma igreja de muitos milagres, de muitas curas, mas quando abrimos o costume, deixamos a igreja aberta nessa área, começamos a ser muito atacados no meio pentecostal, que convivia ali em torno, né, de igreja da porta aberta, a igreja da porta larga, e foi essa primeira situação que nós vivemos de dificuldade do meio evangélico, né? Até que a gente foi para a oração em línguas, fui aprendendo com Ana Mendes, o homem espiritual, fui trilhando nessa realidade, mas ainda com aquela religiosidade, com aquela prisão lá do início, né, da performance, que eu tinha que jejuar, orar para ter uma vida, então sempre focando no eu que tenho que fazer, eu que tenho que orar, eu que tenho que buscar, e por causa disso a gente tinha muita dificuldade, primeiro para alcançar, porque era jejum e oração direto, mas ao mesmo tempo vinha confrontos, vinha alguma imagem errada, vinha pensamentos errados, aí você parece que tudo aquilo que você fez o mês todo desfez com aquela situaçãozinha, aí você voltava de novo, e assim eu convivi com muita gente boa, convivi com muitos pastores, líderes, pessoas com fome de Deus, aprendendo essas coisas, mas o grande conflito, né, que estava na minha alma, no meu espírito, era essa questão, né, de compreender que não era performance, não era eu que tinha que fazer, e sim confiar. Foi quando os meus 2 filhos me trouxeram essa ideia do Tetelestai, falaram para mim sobre isso, eu fui ouvir de perto e fui pesquisar, né, o Tetelestai, quer dizer, um cara com mais de 30 anos de evangelho, pregando palavra, vivendo milagres, cura, vendo coisas sobrenatural da parte de Deus, mas não tinha entendido ainda no meu espírito a questão do estar consumado. Pai, fala para nós qual é a maior treta, o maior conflito hoje que você se vê muito mais fora da religiosidade, né? Todos nós estamos num processo de desconstrução, de desprender, mas hoje quando você olha o Aloísio religioso, para você qual é o maior prejuízo da religiosidade? É a cobrança, né? Eu vejo que eu cobrava de mim mesmo, cobrava muito de mim, e consequentemente as pessoas que viviam à minha volta, eu cobrava também, porque então tinha que ter uma vida de jejum, de oração constante, não podia parar e não descansava, não tinha uma paz, né? Não tinha aquilo que está escrito lá em Hebreus, quando você entra no descanso de Deus. É uma coisa desgastante, porque você sempre cobrando de você e das pessoas. E quando você não conseguia atingir aquela performance, ou alcançar, ou pior então, você nunca estava no alvo. Sempre faltava alguma coisa. Não, falta mais jejum, falta mais oração, falta mais entrega, tem que buscar mais, tem que ler. E sempre nessa cobrança, por mais que eu fazia, sempre cobrava muito de mim mesmo e nunca achava que estava no ponto de descansar no que Deus fez, de entender isso. Eu entendo que o pior cansaço, a fadiga da religião, que torna a religião muito pesada, é essa cobrança, né? Querer fazer as coisas pelo esforço próprio. Show! Então a gente poderia definir que você tinha um relacionamento com Deus que trazia peso. Peso, muito peso. Muito peso, certo. Agora, conta um pouco para nós como foi esse processo, por quê? A imersão que vai ter no dia 1 de julho, a imersão online, pai, transição de alianças, ela vai falar literalmente dessa transição, que é a maior dificuldade.
né? Você aprendeu tudo de uma maneira, eu aprendi tudo de uma maneira. Na hora de fazer a transição há muito conflito. Peraí, mas isso é dentro da nova aliança? Isso faz parte da velha aliança? Como que eu atuo nisso? Como que eu faço isso? Eu não tenho que fazer nada, então eu tenho que ficar parado? Mas o que é... Aí gera uma confusão absurda. Eu queria que você conseguisse trazer para nós, nesse processo, como foi que você conheceu, através de quem, qual foi a experiência, e como foi esse processo de transição. Eu te ajudo fazendo as perguntas nessa hora. Então comece falando como foi que você conheceu essa questão do estar consumado, do Tetelestai e da nova aliança. Foi num evento que eu fui com o Azaf, meu filho, e ali entrou muito forte, né? O Alan Bonfim ministrou sobre o Tetelestai. Eu nunca, sempre tinha ouvido, mas nunca na profundidade que eu ouvi e como entrou no meu coração. Entrou no meu coração e mexeu comigo, por quê? Porque eu cobrava muito das pessoas que estavam à minha volta, que nem meu filho, o Azaf. Ele ainda tinha algumas situações que eu achava que ele tinha que melhorar, que estava em Deus, mas não estava completamente em Deus. Ali quando entrou, eu fiquei até com vergonha sobre certas cobranças, sobre certas desconfianças, porque como você cobra de você, você cobra das pessoas que estão à sua volta. Então você busca uma perfeição nas pessoas, que na verdade essa perfeição está em Cristo. Em Cristo eu já sou perfeito. Em Cristo eu já alcancei essa perfeição. Agora, para trazer isso para a realidade, para o meu coração, é compreendendo o que o estar consumado realmente manifestou. Ali meus olhos se abriram, muita coisa eu comecei a compreender que Jesus já tinha feito. Acabou. Agora, era trazer aquilo para o coração, mas de uma maneira leve, de uma maneira tranquila. Isso é graça de Deus, é o amor de Deus que vai gerar essa situação em você, no seu dia a dia, que você vai perceber que aquele mal, aquele problema, aquelas fantasias, aqueles desejos, aqueles pensamentos, já Deus não te trata por aquilo que você é, e sim por aquilo que Cristo fez com você. Então essas verdades foram entrando e me trouxe uma paz, que eu comecei até para orar, que eu tinha muito esse negócio de performance, tem que orar 5 horas, 6 horas, aquela coisa. Eu continuo orando 4, 5 horas, mas numa paz. E se algum dia não der para orar, eu continuo na mesma paz, na mesma segurança, na mesma tranquilidade. Ali eu pude compreender jugo suave e fardo leve. Olha que da hora. Para algumas pessoas que comentam no meu vídeo, quando a gente coloca assim, você não tem que fazer mais nada, não é pelo seu esforço. E aí algumas pessoas elas postam assim, então peraí, eu não tenho mais que orar, eu não tenho mais que jejuar, eu não tenho mais que ler Bíblia. Essas coisas são listas, essas coisas são boas. E aqui nós temos um exemplo. Meu pai sempre teve o costume de orar por bastante tempo, 5, 6, 7 horas por dia. Quando ele aprendeu a estar consumado, ele não parou de orar, entende? Ele não deixou a vida dele de intimidade com Deus, aquilo que ele gostava, que era passar horas de oração, passou a ter um novo motivo, uma nova motivação, uma nova postura perante a oração. Então, quando a gente fala que não é pelo seu esforço, não quer dizer que você tem que deixar de fazer as coisas, não. É que a motivação que te leva a fazer isso é outra. Eu queria que você tentasse trazer, antes de você compreender o estar consumado, o que te motivava a orar. E hoje, que você ora a mesma quantidade de tempo, qual é a motivação de hoje? Vê se você consegue trazer esse contraste. Eu vejo ali em Hebreus 4, no versículo, acho que é 8, 10, está escrito assim, que aquele que entra no descanso de Deus também descansará das suas obras, como Deus descansou das suas. Entrar nesse descanso de Deus, o que é? É o Tetelestai. Ali consumou a obra. E você, quando você entra no descanso de Deus, ali você entende que você pode gozar da comunhão, você pode desfrutar. Porque eu tinha muita dificuldade de desfrutar. Eu sempre cobrava muito de mim. Eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo. As coisas não estão acontecendo, falta mais oração. E sempre numa cobrança interminável, sempre
uma falta. Agora não. Agora eu entro na presença de Deus, entendendo que Ele já fez tudo. Agora eu me aproprio daquilo que Ele já fez. É esse lugar de descanso, onde você pode saber que ali Deus vai estar te ouvindo, Ele tem prazer em te ouvir, Ele tem prazer na sua oração, prazer na sua comunhão, e que você ali está desfrutando da comunhão com o Espírito Santo. Ali você procura ouvir a voz de Deus, entender quais são as chaves que Ele está passando para você, para o seu dia a dia, sem cobrança, sem negatividade, sem olhar para você mesmo e ver se tem alguma área da sua vida ainda que não está boa, né? Hoje não. Hoje eu entro nesse lugar de descanso, porque ali mesmo diz que a palavra é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e cortante, ela penetra a divisão da alma e do espírito. Então eu sei que o poder está na palavra, que é a palavra que vai produzir isso dentro de mim. Então eu vou confessando a palavra e procuro prestar atenção nas palavras e nas revelações que está aí nas Escrituras, e começo a descansar, e começo a declarar, e começo a passar tempo ali regozijando desse momento, dessas verdades. Aquilo vai trazendo paz para o teu coração, aquilo vai te levando para um conhecimento, para um entendimento que às vezes você não vê. Hoje eu falo para você, às vezes eu passo 2, 3 horas orando e nem percebo, mas a forma que isso é bom, né? Sem cobrança, sem, não, está faltando alguma coisa, aí você sai da oração ainda, não, tem isso para acontecer, tem aquilo, é porque eu não orei o suficiente, eu preciso entender isso. Não, agora meu coração está em paz. Eu sei que cada dia eu estou entrando nessa comunhão, nesse entendimento, e a palavra que é viva e eficaz, ela está entrando lá no meu coração, ela está, sabe, separando, trazendo coisas no meu coração que ainda está desalinhada, coisas no meu coração que está fora. Aí é a questão de alinhar o coração, é uma questão de alinhar o coração nesse sentido. Jesus já venceu. Então Jesus já me deu vitória nesse sentido. Se você pegar um pouquinho depois ali do 12 lá para o 14 em diante, fala que nós não temos temos na casa de Deus um sumo sacerdote que ele é capaz de nos entender em todas as nossas fraquezas, porque em tudo ele também foi tentado, mas sem pecar. Então, se existe qualquer área na minha vida que eu percebo que ainda não está tratada, como a questão financeira, eu estou buscando apropriar-se dessas riquezas em Deus, então eu fico ali me apresentando a minha maneira de pensar antiga. Oh Deus, é por causa disso, é por causa daquilo. Traz a tua luz, vai iluminando o meu coração, mas isso numa paz, entendendo que a qualquer momento o Espírito Santo pode dar uma chave, pode abrir uma porta, pode trazer uma luz, e eu vou gozar disso sem esforço. Isso é a graça de Deus, né? É o amor de Deus. Ali o mesmo escritor de Hebreus 4 diz: a fim de que achemos graça, nós temos que chegar no trono da graça, a fim de que achemos graça e sejamos ajudados em tempo oportuno. Então vai acontecer, é só uma questão de continuar confiando na graça, no amor de Deus. Já a provisão já é nossa, o milagre já está feito, já está pronto, e agora é só cada dia enxergar isso de uma maneira clara. Show. Vocês estão entendendo a diferença? Eu quero que você fale até agora, quais foram as chaves que viraram na sua cabeça. Digita aí nos comentários, por favor. Até agora, qual foi a principal chave? Não precisa ser quais foram as chaves. Qual foi a principal chave de hoje até agora? Posta aqui nos comentários. E outra, se você tem alguma pergunta para o meu pai, você tem alguma pergunta a fazer? Faça a sua pergunta. Pode ser nos comentários, porque não está vindo tantos comentários, então eu consigo ver. Ou faça no balão aí de perguntas. Fale aí, uma pergunta ou qual foi a chave que virou até agora. Enquanto isso, pai, bebe água. Aproveita para beber água. Minha água tá na garrafa mesmo. Ele já fez, não existem trocas. Eu faço isso, é Deus
Eu faço isso e Deus me sara aquilo. A bênção já foi liberada. Show! Boa, Bia. Boa, mulher. E como você tá? Você está bem? Quanto tempo? Eu faço isso e Deus me dará aquilo. Não tem mais a barganha, não tem mais a troca, porque tudo já foi liberado. Portanto, se fazemos para desfrutar de relacionamento e não para ganhar um créditozinho com Deus. Chave que peguei: apresentar a maneira velha de pensar e se deixar convencer por ele. Show, muito bom. Doc Armorim, boa chave. Quem mais tem chave? E se tem pergunta, acho que surgiu uma pergunta aqui, hein? Ó, uma pergunta, pai, para você: como sair da religião e ter a mente renovada nessa transição? Em sua visão, como sair da religião e ter essa mente renovada? Eu volto para Hebreus 4:12. A palavra é viva e eficaz. É se expor a palavra. Quantas vezes eu ouvi o Tetelestai, a pregação do Está Consumado, e um dia eu quis ouvir de coração realmente para ver se tem alguma coisa que eu não entendi. E a palavra entrou dentro de mim de uma maneira tão nova que a luz brilhou e eu pude compreender até o quanto eu era crítico com relação às pessoas que estavam à minha volta, achando que elas tinham que fazer alguma coisa e não entendendo que Jesus já tinha feito tudo, que eles estavam desfrutando de uma realidade que eu, com toda a minha religiosidade, com todo o meu entendimento, não desfrutava para mim e nem deixava os outros desfrutar. Isso que é o grande problema, é que você se torna uma pessoa crítica e você começa a rejeitar pessoas que estão perto de você, ao invés de amá-las e conviver e desfrutar dessa comunhão com Deus com elas. Show! Gente, aproveitando, você que fez essa pergunta, como fazer essa transição, como renovar sua mente, eu vou contar algo para vocês que da onde surgiu a imersão. Eu estava... Peraí que o deles mandou uma. Fala para ele falar um pouco sobre como conquistou essa humildade de entender que tudo que ele acreditou todo o tempo não estava tão certo assim. Show! É uma boa pergunta, um bom ponto, mestre Apolinário, Lorde dos Lordes. Antes de nós falarmos da imersão, é importante você falar algo que... Como você conseguiu ter uma postura mesmo com... Quando você ouviu, você está acostumado a assistir aqui idade, você lembra? Quando ouviu Foi agora. Foi 61, você está com quantos agora? Estou com 62. Então foi 60, da 59. 59 e 60. Com 60 anos, você concorda comigo que quanto mais velho, mais difícil de mudar de opinião, né? Então, a questão do Denis está falando aqui, como você com 60 anos estava disposto a abandonar tudo que você sabia para aprender algo verdadeiramente novo. Como que você conseguiu conquistar essa humildade? Como você conseguiu chegar nesse ponto? Qual que é a chave para você? Bom, a chave para mim é a fome de Deus que eu tenho. Então, ainda que eu já tinha tido muitas experiências com Deus, você percebe que falta alguma coisa para você, como hoje eu falei, entrar nesse descanso de Deus. Você sempre está preocupado com alguma coisa, você sempre está achando em dívida, em problemas, não, eu tinha que orar mais, eu tinha que jejuar mais, sempre se cobrando. Então, havia uma fome de entender algo que realmente traria esse descanso. E quando eu ouvi o Tetelestai nesse nível, e os meus olhos se abriram, aí eu entendi, eu falei, esse é o descanso de Deus, esse é o lugar onde aprender de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. É ali onde você entende que realmente o jugo é suave, o fardo é leve, porque para mim era muito pesado, eu me preocupava demais com um novo convertido como pastor, com muitos anos,
sempre, né, envolvendo com pessoas, eu pensava, o cara aceita Jesus hoje para ele chegar num nível realmente de paz, de vida com Deus abundante, ele vai ter que... É um caminho complicado, porque para mim era complicado, era difícil. Os cursos, tudo que eu fiz, não estava na cara. Mas quando entrou o Tetelestai, eu abri os olhos e falei, meu Deus, isso é um descanso de Deus, isso acabou essa correria, acabou esse peso, Jesus já fez tudo, a coisa entrou de um jeito que não tinha como disfarçar. Foi que eu até hoje converso com algumas pessoas que estão, né, nesse sistema religioso de performance, que acha que às vezes tá abrindo demais, as pessoas podem pecar, sempre esse negócio, como se a gente estivesse agora cedendo para o pecado ou qualquer coisa. E eu vou conversando com as pessoas e você percebe que a questão da performance religiosa, né, que exige o esforço próprio, está assim de uma maneira assim muito escondida e está muito difícil. Só a luz do Evangelho mesmo para brilhar, como brilhou no meu coração. A coisa brilhou de um jeito que eu entendi, eu preciso desse lugar de descanso. Gente, a chave que ele soltou aqui foi muito importante, que é a fome de Deus. A fome de Deus, do Deus genuíno, do Deus verdadeiro. Quem tem fome de Deus e não fome de ser reconhecido, e não fome de ter cargo ministerial, e não fome de outras coisas, e não fome daquilo que Deus pode dar, mas tem fome realmente de Deus, consegue pegar quando alguém está revelando algo de Deus. Quem tem fome de Deus consegue pegar quando alguém está revelando algo de Deus. E meu pai falando aqui me trouxe a recordação de um texto que Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Os pobres de espírito. E uma das definições que eu tenho de pobre de espírito é alguém que sempre sabe que está em necessidade de mais. Pobre, vamos pensar no seguinte: pobre, alguém que sempre precisa de algo, sempre está necessitando. O pobre de espírito é aquela pessoa que tem a postura de que ela não alcançou, de que ela sempre tem algo mais, tem mais de Deus para mim. Então, essa postura do pobre de espírito, alguém que sempre está aberto para ter mais de Deus, consegue entender quando alguém está falando algo de Deus direcionado. E esse é um dos problemas da religião, ela cria o orgulho, porque a vida do esforço traz orgulho. Quando você se esforça, então vamos imaginar o seguinte: eu passei por isso, acredito que você passou por isso também, pai. Eu já cheguei a orar 8 horas por dia. Meu pai ora 5, 6 horas por dia desde que eu me lembro como criança. Quando a gente vivia uma vida de esforço, a gente se orgulhava disso. Não é? Então traz aquele processo. Não, eu prego do jeito que eu prego, Deus me usa do jeito que Deus me usa, porque eu passei 8 horas de oração, porque eu leio Bíblia todo dia, porque eu jejuo toda semana. E a religiosidade, ela traz um orgulho. E esse orgulho é totalmente o contrário do pobre de espírito. Porque o pobre de espírito sabe que ele sempre está com necessidade de algo. O orgulho acha que já tem tudo. O que você se lembra de algum episódio desse orgulho se manifestando? Desse fato de eu oro, eu jejuo? Você tem algo a citar, a compartilhar com a galera sobre isso? Assim, agora em mente eu não tenho, mas o que você está falando é muito correto. Eu tinha esse pensamento e às vezes eu pensava assim: eu, com todo esse tempo de oração, de jejum, de busca, como eu disse que eu tenho fome de Deus, eu não tinha encontrado ainda esse lugar da paz, esse lugar da segurança. Então sempre tinha que fazer mais, sempre estava exigindo mais de mim. Então eu pensava, às vezes, com algumas pessoas que você via que não tinha essa vida de oração, essa vida de entrega. Então esse julgamento era constante. Eu chegava a pensar assim: coitado desse aí, esse aí não ora, não jejum, esse aí tá... Não sei o que ele vai fazer na vida dele, não. Está perdido, né? Então eu pensava assim, que depende. Você vê que uma coisa tá? Que depende da pessoa. A pessoa não ora, não jejua, não faz nada, mas está perdido, coitado. Ele está quase no inferno. Eu tô dando risada, gente, porque eu também pensava assim, gente. Eu não sei você. Você se vê pensando assim de vez em quando? Surgiu uma outra pergunta aqui, pai. Você sendo líder de uma comunidade, como foi essa mudança desse grande entendimento? Eu acho que
Como foi essa mudança desse grande entendimento dentro do processo de você ser líder de uma comunidade? Quais foram as dificuldades, quais foram as resistências e quais foram as coisas boas também, né? Bom, queridos, comunidade é aquilo, né? Quando você põe a cara para bater, quer dizer, você confessa que você entendeu uma coisa e muita gente começa a questionar, né? Questionamento é geral. E se você não tiver coragem realmente de enfrentar, de perder gente como nós perdemos de pessoas, ser julgado, entendeu? Porque é muito sério, né? A gente tinha ali uma comunidade grande, né? Tivemos até uma igreja de quase 500 pessoas, eu dava cobertura para mais de 10 igrejas ali na minha região, entrava dentro das igrejas, ajudava pastores, ajudava líderes. E quando você faz esse tipo de afirmação e vai por esse tipo de caminho, muita gente começa a duvidar de quem você é. Então você começa, por ter uma reputação, por as pessoas terem uma consideração, muita gente começa a te julgar de uma maneira como se você fosse um menino. O cara com tanto tempo no evangelho, agora que ele entendeu isso, então é complicado, mas você tem que ter coragem, e humildade, né, para entender que você errou, que você não tinha visto isso, e eu não tenho esse problema. Eu, quando entendo que está errado, eu gosto de expor as minhas ideias, dou abertura para as pessoas virem conversar, como eu conversei com vários líderes, dei o livro para eles, Nova Aliança, falei, pode estudar o livro e vem me confrontar, vamos debater, chamei a liderança da igreja, passei o livro para eles e falei, vamos estudar junto, como eu tinha ali quase 30 pessoas estudando a Nova Aliança junto. Alguns não gostaram, não entenderam, foram embora, outros estão ali, mas como eu disse, além da minha preocupação com a minha vida pessoal e de viver a realidade que eu entendo dentro da Bíblia ser real, a minha preocupação é o legado que você vai deixar. É quem está chegando na fé agora, quem vai dar os primeiros passos. Se você tem uma mensagem poderosa, saudável, viva, para passar para essas pessoas, outros que de repente saíram, já conhecem o Evangelho, já conhecem a palavra, se decidiram por não concordar, já tem um entendimento, aí é a vida dele que vai para frente, é o caminho dele que vai para frente. Mas o novo que não sabe, isso pode ser poderoso, explosivo na vida de quem chega na fé com a fome que eu cheguei, né? Que tem muita gente que se converte de fato com fome desse Evangelho. É poderoso demais, é uma coisa que eu falo para você, cada dia eu sinto a presença de Deus, eu louvo a Deus por ter entendido o que eu consegui entender agora. Gente, quando você entende a obra da cruz, o está consumado, cara, é um processo que meu pai acabou de falar. Você agradece todo dia por ter entendido isso. Esse dia eu tava fazendo um post, eu escrevi num post algo e eu ri, eu mesmo escrevendo, eu ri. Eu falei, caraca, dá até arrepio de pensar se eu não tivesse entendido. Nossa senhora, dá um arrepio. Que vida eu estaria vivendo se eu não tivesse entendido está consumado? Cara, uma das lives que eu vou fazer, provavelmente a última live, vai ser com a Mayara. Você vai ver o impacto que foi da religiosidade no relacionamento. E qual foi o impacto de quando eu compreendi a obra da cruz e me livrei da vida de esforço, de carga, de peso, de obrigação. Cara, quando você entende a obra da cruz, o está consumado, é claro que você não entende tudo, tá? Né? Esse dia eu tava conversando com o Denis e ele falou de uma frase que o próprio Ryan falou numa conversa com ele: nós vamos morrer e não vamos entender a obra da cruz inteira. A obra da cruz é muita coisa, mano. A gente limitou a obra da cruz a Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus morreu para te dar o perdão dos pecados. Acabou. Jesus morreu para te dar o perdão. Eu vou falar uma coisa para você. Você aprendeu o evangelho pela metade ou 10% do evangelho. Porque a obra da cruz é muito mais do que só o perdão dos pecados. E quando eu falo só o perdão dos pecados, eu não estou menosprezando o perdão dos pecados. Entenda, é poderoso demais. Se fosse só isso, já teríamos muito a agradecer. Só que a obra da cruz é tudo. A obra da cruz. Isso aqui é para marcar, tá, gente?
A obra da cruz é a resposta para todas as perguntas, tá? E agora eu vou falar para você, se você tem mais perguntas para fazer para o meu pai, aproveita aí e faça agora. Enquanto eu falo como foi que Deus me levou a fazer essa imersão, faça as perguntas que ele vai responder mais perguntas e a gente vai finalizar falando sobre como é a vida agora, pós-transição, certo? Pós-transição, tá? Então, um dia voltei de viagem e voltei de Santa Catarina, estava na casa da sogra, comendo, bebendo, de boa, tranquilo. E voltei de viagem num sábado, dia 22 de abril, se não me engano. Já era na quarta-feira e, eu não conseguia voltar pro ritmo. Eu não conseguia voltar pro ritmo de trabalho. Então, eu cheguei e pensei assim, cara, mano, eu tô em São Paulo, mas parece que minha mente está lá ainda em Santa Catarina. E aí Deus falou assim comigo, muitos filhos meus vivem dessa forma. Eles estão na nova aliança, porque depois que Cristo morreu e ressuscitou, entramos na nova aliança. Mesmo que você não saiba o que é a nova aliança, você está nela. Estão na nova aliança ou já aprenderam a nova aliança, mas a mentalidade deles são da velha aliança. Então, se você mistura a nova aliança com velha, por exemplo, o perdão dos pecados é a nova aliança. Mas, se você pensa que não, tem que dizimar para ser abençoado, é velha aliança. Quando você mistura essas duas alianças, você não consegue desfrutar da obra da cruz. Provavelmente você vive uma vida de escassez financeira, um relacionamento com Deus com peso e obrigação, não flui no seu chamado ou nem sabe qual é o seu chamado. Você pode estar preso a algum tipo de pecado, você não consegue desfrutar. Tudo que eu falei aqui são exemplos de coisas que você pode desfrutar por causa da nova aliança e por causa da obra da cruz. Mas por você misturar, você não consegue. E por que você mistura? Porque você aprendeu assim. Eu sei, eu aprendi da mesma forma. Mas um dia eu entendi, graças a Deus por esse dia, como eu já falei. Então, por isso eu estava em oração, num outro dia, acho que era uns 2-3 dias depois que eu tive esse pensamento, eu estava em oração e veio como num letreiro, imersão online. E aí veio imersão online, eu falei, Deus, tá, imersão online, mas que tema? Na hora que eu perguntei, ele me trouxe novamente esse pensamento. Então eu entendi, eu precisava fazer uma imersão online com o tema transição de alianças, né? Quem trouxe o tema foi um amigo meu, Lailson Barros, mas o intuito é esse: tirar a sua mente da velha para a nova, fazer de uma vez por toda a transição. As vagas para a imersão abriu hoje, as inscrições estão abertas, abriram hoje às 9 da manhã. E a imersão vai ser no dia 1 de julho, sem ser sábado ou outro, das 9 às 19. O assunto é, o que é a velha aliança, qual é o fundamento da velha aliança, o que é a nova aliança, qual é o fundamento da nova aliança, como você viver a nova aliança na prática. Então eu vou trazer várias práticas, como que você vive a nova aliança na sua vida financeira, como você vive a nova aliança na sua vida de pecado, ou seja, como vencer o pecado, como você vive, como você ora, como você jejua, como você desfruta do relacionamento com as pessoas dentro da nova aliança. E eu tenho certeza que se você ainda percebe-se tendo alguns comportamentos da velha, ou você nem sabe ainda o que é velho e o que é nova, essa imersão vai mudar a sua vida, porque o Espírito Santo, através desse ensinamento, vai trabalhar no seu coração. Para você participar, é só você clicar no link da bio e fazer a sua inscrição lá no site do Simpla, tá? Até amanhã, gente, às 9 da manhã tem um cupom, até amanhã às 9 da manhã tem um cupom para você ganhar de 30% de desconto no ingresso. O ingresso é 495, ele vai para 346,50. Só que o link não tá mais lá na bio. Se você quiser pegar esse desconto até amanhã às 9 da manhã só, depois vai para o valor de 495, eu vou postar no final da live o link para você entrar no grupo e receber a informação com desconto, tá bom? Show? Clica no link da bio, venha participar. As vagas só vão ficar abertas até quarta-feira que vem, que é dia 28. Quarta-feira que vem, dia 28. Depois disso, acabou, já era, fecha as vagas. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais, certo? Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, vamos lá. Eu quero fazer a pergunta para o meu pai agora. Antes de fazer a pergunta de como está a sua vida hoje, eu quero fazer uma pergunta. Nesse processo de transição que você falou, estava falando da transição, referente à comunidade, referente à sua vida pessoal, qual foi a maior dificuldade do processo de transição? Se você for definir, aprendi o estar consumado e agora preciso largar os hábitos anteriores da vida de esforço e viver o estar consumado na prática. Qual foi a maior dificuldade que você teve? Bom, isso é uma realidade de dia a dia, é uma
decisão que você tem que tomar todo dia. Porque constantemente, foram quase 40 anos, né, no Evangelho, na prática da nova aliança misturada com a velha. Então tem muitos hábitos que a gente estava tendo e muita forma de pensar, né, com relação às pessoas e com relação a você mesmo. Então a grande treta é dia a dia. Dia a dia você tem que olhar e descansar em Deus. Verificar se você não está com um problema do esforço, né? Porque constantemente tem que orar para isso, tem que orar para aquilo. Então você tem que saber como lidar, porque se Jesus já fez, e aí? Como eu vou me dirigir, como eu vou orar, e muita coisa, né? No dia a dia, eu que trabalho com igreja, né, acredito na questão da comunidade, vou continuar trabalhando nesse sentido, de levar a comunidade para essa visão completa, visão de raiz, entender o Tetelestai e viver realmente de uma maneira. Então, para mim é dia a dia, é essa briga do esforço próprio, de querer sempre colocar ou seja, a minha disposição, minha vontade, aquilo que eu acho, e observar o que o Senhor já fez. Se o Senhor já fez, eu só tenho que me esforçar, como diz, eu tenho que me esforçar para entrar no descanso, né? Lá no Hebreus 4 fala isso, se esforça para entrar no descanso. Eu tenho que me esforçar para adquirir esse entendimento e descansar no que ele já fez. Então a maior dificuldade seria o processo entre se esforçar por mérito e se esforçar para entrar no descanso. Para descansar em Deus, para ter paz, porque aí melhora o teu relacionamento com as pessoas, né? Essa é a questão que eu até comentei com o Abner aqui, gente. Hoje eu estava lendo um texto da palavra, tá ali. Pega essa chave agora, gente. Ele vai liberar uma chave poderosa que a gente estava conversando antes de começar a live. Presta atenção nessa chave, anota. Em Mateus 18, do versículo, acho que o 22, 23 até o 35, tem a parábola do credor incompassível. Quando o Abner me falou dessa live, me veio essa parábola e eu fui ler e entender de uma maneira mais profunda. E olha só o que eu entendi ali. Então o credor, o cara que é chamado credor incompassível, o Senhor foi lá e perdoou. Ele chamou ele para prestar conta, ele tinha uma dívida, então ele ia ficar escravo, os filhos dele, a esposa dele, a família toda. Mas aí ele rogou por compaixão. Ele falou, tem compaixão de mim que eu vou te pagar tudo. E o Senhor perdoou. E olha, ele devia coisa de 60 milhões de moeda. E o seu Senhor disse para ele, tá bom, está perdoado. Perdoou a dívida. Mas ele ainda ficou com aquela mentalidade, vou te pagar tudo. Aí ele saiu dali da frente do seu Senhor e encontrou uma pessoa que devia para ele 100 moedas. Ele devia 60 milhões. E essa pessoa devia 100 moedas. E ele forçou e chamou a pessoa e brigou com a pessoa, deu um tempo para mim que eu vou te pagar tudo. Mas ele não quis saber. Ele levou essa pessoa até a prisão e quis prender. E quando uns servos que viram que o seu senhor tinha perdoado ele, foram até o seu senhor e falou, aquele servo que você perdoou a ele de milhões, de 60 milhões de moedas que ele devia, ele oprimiu o outro ali, pôs o outro na cadeia por causa de 100 moedas. Aí o seu senhor chamou e falou, eu não te perdoei, né? Mas você entende a questão que eu falei com o Abel? O Tetelestai é isso, o Senhor te perdoou de tudo. Mas a grande treta é que o Senhor te perdoou, mas você ainda tem a mentalidade que você tem que pagar tudo. E a primeira situação que ele encontrou, ele levou o outro para a cadeia. Aí o Senhor falou assim, agora você vai ficar na cadeia, vai ficar sendo atormentado por verdugos,
né? E aí Jesus termina a parábola dizendo: assim o Senhor vai fazer com você que de coração não perdoa as pessoas que te devem. Então hoje, eu que tenho mais de 30 anos aí no Evangelho, trabalhando com a igreja, a grande treta na igreja é essa. As pessoas, até elas entenderem o tetelestai, que ela foi perdoada, quando você entender a grandeza do perdão que você recebeu, você não vai querer cobrar de mais ninguém, você vai ter um relacionamento. Se você entende que é graça, que é amor de Deus, que está sobre a tua vida, então seu relacionamento com as pessoas vai ser o quê? Vai ser leve. Agora, quando você entende em partes que você foi perdoado, mas você tem que pagar alguma coisa, aí você vai começar a ser aquele carrasco, aquela pessoa dentro da igreja que não perdoa ninguém, aquela pessoa que nos relacionamentos não perdoa ninguém. Eu estou buscando a Deus, eu estou na presença de Deus, mas esse fulano aí, você não entende o que é perdão, você não entende o que é graça. Então aí você começa a aprisionar outras pessoas, e o pior é isso, atormentado por verdugos. Você sabe o que é isso, querido? Quantas pessoas vivem hoje uma fé atormentada, uma coisa perturbadora, onde elas não perdoam e não conseguem receber esse perdão. Não conseguem entender que o tetelestai te liberou. Agora você pode descansar em Deus e amar os seus irmãos. Aquele que Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Antes de você tirar o argueiro do olho do seu irmão, tira a trave que está no teu. É isso que Jesus está dizendo. Porque se eu olhar para mim mesmo, o nível de perdão que eu recebi, olhando para saber quem eu era, as coisas que eu fazia, e o Senhor me perdoou, então é muito mais fácil. Se eu tirar essa trave, qualquer irmão que chegar perto de você, você vai entender o poder do perdão, o valor do amor, a gratidão que isso produz no teu coração, e você se relaciona com as pessoas fundamentada nessa gratidão. É uma coisa leve, é uma coisa gostosa. Por mais dificuldade que a pessoa tenha, você dá o seu testemunho pessoal. Se ele me perdoou, como Paulo diz, o maior de todos os pecadores, qualquer pessoa pode ser perdoada. Isso é muito forte, isso é muito sério. Quando a gente consegue entender o tetelestai de coração, a nossa vida se torna uma vida, né, de usufruir, de desfrutar do amor de Deus e transbordar nesse amor para as pessoas que estão à sua volta. Pesado. E fizeram uma pergunta aí no meio e falaram assim, então quem não perdoa é porque não sabe que é perdoado? Às vezes a pessoa sabe no intelecto, filosoficamente, mas não entendeu. Por exemplo, o que nós estamos falando aqui quanto tempo de evangelho até os 60 anos de idade? Eu comecei com 20. Quase 40 anos, gente. 40 anos de evangelho. 40... Opa, peraí que vai cair. 40 anos de evangelho ali, certo? 40 anos de evangelho. Você acha que ele não sabia que ele era perdoado? Ele sabia no intelecto. Mas você precisa entender no espírito. Você precisa ser marcado no coração. Por isso que tudo que você sabe de Bíblia não serve para porcaria nenhuma se o Espírito Santo não abrir o seu entendimento. Eu costumo falar uma frase: ler a Bíblia todo dia não vai mudar a sua vida. Por quê? Porque nós lemos a Bíblia através dos filtros que nós já temos. Você tem diversos filtros de forma de entender as coisas e você lê a Bíblia com esses filtros para que você compreenda algo que está lá na palavra de Deus e você não conseguiu enxergar até hoje. É só o Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo fazer isso, você precisa abrir mão do seu próprio entendimento, você precisa vender tudo, você precisa ser humilde. Essa é a maior treta. Tudo que nós vemos a partir dos filtros que temos. Ser humildes para falar para o Espírito Santo: eu abandono tudo que sei para você me revelar realmente o que é. Cara, você precisa passar por um processo de cruz e entender que Deus é tudo e nós não somos nada. Esse é um processo difícil. Não é um processo que se ensina filosoficamente, é um processo que você vive no Espírito. Show! Pai, agora fale um pouco para nós como que você definiria a sua vida hoje? Depois de 2 anos aí trabalhando dentro do seu coração, esse está consumado, que eu costumo falar.
E todo dia eu tenho que render as áreas da minha vida à cruz. Todo dia, todo dia. Quando eu aprendi o estar consumado, 2 primeiros impactos foram me entregar ao meu propósito, 2, vencer o pecado. Depois, afetou meu relacionamento, minha intimidade com Deus, e agora está afetando minha vida financeira e a parte da prosperidade. E tem muitas coisas ainda a ser rendidas, né? A cruz. Como é esse processo de 2 anos para cá? Como que você definiria esse processo para você, o hoje? Fale um pouco sobre esses 2 anos depois do estar consumado. Bom, para mim o principal foi essa questão do tempo, para de igreja, né? Então eu tinha aquele negócio de abrir várias igrejas, de conquistar, de avançar, mas quando eu me deparei com essa verdade e descobri, olha gente, eu entendi que a igreja hoje, na sua maioria, ela não está fundamentada no amor de Deus. Ela não compreendeu o perdão de Deus, e o relacionamento das pessoas hoje é uma coisa absurda. Então a coisa que mais me impactou foi isso, que acabou aquele negócio de querer avançar, construir prédio, fazer isso. Não, meu relacionamento e o meu tratamento agora é com pessoas. Eu quero trazer essa realidade cada dia para a minha vida, tá? Graças a Deus eu tenho 38 anos de casado com a minha esposa, né? A gente se acertou já faz um tempo, já conversamos abertamente, né? Erros e acertos. Isso já faz um tempo que a gente vem caminhando. Agora a gente aprendeu um pouquinho aí com um camarada que ensina aí macho burro. Então a gente aprendeu algumas coisas que eu vou colocar em prática, estou colocando em prática. Graças a Deus, meus 2 filhos, o Abner, você está vendo o que Deus está fazendo na vida dele, e pessoalmente eu acompanho ele, sei que é uma coisa maravilhosa. E o outro é o Azaf, que trabalha no mercado financeiro, tomou uma bordoada no mercado aí, está tentando se levantar, mas eu tenho certeza que a maior mensagem ele já recebeu no coração, que é o Tetelestai, porque ele inclusive foi um canal para mim conhecer esse Tetelestai. Então os 2 já estão casados, a gente tem um relacionamento muito bom, né? E essa realidade eu estou querendo agora trazer no meu dia a dia. Eu estou me observando, eu estou procurando viver isso sem pressa de igreja, de templo, de construção, de oferta, disso, daquilo, sabe? Porque eu acho que a maior conquista é pessoal. É você estar nesse lugar em Deus de descanso, de paz, e cada mês e cada semana eu procuro avaliar. Nós temos uma equipe ali dentro da igreja que está junto comigo, nós estamos construindo essa verdade. Então o meu sonho agora é realmente construir uma comunidade que viva esse amor de Deus de uma maneira intensa, porque esse é o maior remédio para o mundo. Então nós estamos cercados de muita gente que vai para a igreja, mas chega na igreja, ela encontra aquele ambiente hostil, ela encontra pessoas que estão mais preocupadas em números, que ela seja mais um número, que ela seja mais um convertido, não preocupado com ela, com a vida dela, que ela entenda a obra consumada do Calvário. Então hoje, para mim, o fundamental é isso, é viver isso na prática. Cada dia eu estou percebendo que eu estou mais em paz, que eu estou mais tranquilo. Minha vida hoje, né, graças a Deus, estou cuidando da minha saúde, né, vou fazer 63 anos, estou muito bem. Tenho a minha esposa aí, 38 anos juntos, a gente está conversando, porque a transição é complicada, principalmente para mim e para ela, com mais de 30 anos. Então a gente tem que se policiar, como diz ali Hebreus 4, se esforçar para ir para esse descanso de Deus. Hoje o nosso esforço é esse, é entrar nesse lugar de descanso, descansar, viver isso na prática, né? Como o Abner falou da questão financeira, porque as demais áreas, graças a Deus, a gente já tinha sido trabalhado pelo esforço, com muita dificuldade, mas agora com o conhecimento o profundo do Tetelestai, está muito mais tranquilo. E agora é isso, né? Caminhar, trazer essa realidade e obedecer, procurar essa intimidade com o Espírito Santo, né? Que a gente sempre desenvolveu muito entendimento no poder do Espírito Santo,
mas com esse aspecto do Tetelestai, esse entendimento toma outro sentido e está muito bom, está muito gostoso. O tempo que você passa agora de oração é para desfrutar e crer que a cada dia Deus vai nos levando, como diz a Bíblia ali, né? E nós com cara descoberta, esse relacionamento, cara descoberta, sem máscara, né? Contemplamos como num espelho a glória e somos transformados, né? De glória em glória. É viver essa vida gloriosa, independente de ter 1 milhão, ou ter 2 milhões, ou ter 100 mil, ou ter uma dívida para pagar. Essa vida gloriosa, você pode viver essa vida dependendo de Deus, sabendo que Ele vai suprir cada dia. Amém, queridos? Essa é a mensagem aí que para mim agora é importante. Show. Eu tenho uma pergunta só para a gente ir para o final agora. Meu pai, gente, se você não sabe, né, a maioria aí ainda não conhece, ele é profeta. Ele flui de forma muito forte no profetizar e no profético. Eu queria saber, pai, qual foi a diferença que teve no transbordar do seu dom depois que você compreendeu estar consumado? Paulo disse assim, se eu tivesse o dom de profetizar, se eu tivesse a fé para transportar monte, se eu entregasse todos os meus bens para os pobres, mas não tiver amor, nada disso me aproveita. Então, para mim agora, o transbordar do meu dom, fundamentado no amor de Deus, olhando para as pessoas com amor, né? Entendendo que todo mundo está ali, de alguma forma ele quer vencer, né? Porque eu era extremamente crítico. Eu, como profeta, às vezes eu levantava e não tinha receio, não. É o que eu falo. Quando a unção profética vinha, eu entregava que foi. Muita gente já... Não, você é muito duro, né? Porque eu era conhecido como um cara muito duro, muito difícil. E agora não. Agora, graças a Deus, né, o amor está transbordando no meu coração. Se tiver que falar a verdade, eu falo. Se a pessoa gostar ou não gostar, não tem esse problema de falar a verdade, de mostrar o erro, de mostrar o problema, mas com amor, de uma maneira que a pessoa entenda que ela é amada, que ela é querida e que Deus está liberando uma palavra para restaurar a vida dela. E hoje eu digo para você, o transbordado profético na minha vida está muito maior. Muito maior, tá assim, de uma dimensão assim, e a gente tem lá na Igreja Profética na Prática, temos uma equipe lá que estamos estudando junto, né? Então tá uma coisa linda. Cada dia é o que eu falo, eu quero transbordar mais nesse amor de Deus, nesse profético, entrar nos milagres, ver coisas poderosas, e digo para vocês, sem compreender o Tetelestai, ia ser muito difícil, ou se entrássemos nisso, íamos ser pessoas muito soberbas, exaltadas, achando que nós que somos o canal. Não, é Ele que faz tudo. Nós somos só instrumentos, vaso de barro. A excelência do poder é dele. Uau! Show! Né? Então, pessoal, esse aqui, para quem não conhecia, meu pai, a minha maior referência na Terra. Eu falo que é na Terra porque Jesus não está mais na Terra. Então, Jesus é a principal referência. Ele e minha mãe são as minhas principais referências na Terra. Então você vê aí que muitas coisas que eu falo aqui, eu aprendi com ele. Mano, violento demais. Como o Denis colocou, é violento demais. Você não tem noção, gente, o que é violento ter uma pessoa com a idade dele, com a postura dele, líder de uma comunidade, e conseguir se abrir para ter todo esse entendimento e fazer toda essa transição na fase de vida que ele está. Isso é poderoso demais. Agora eu vou deixar só alguns avisos, gente. Amanhã e sexta-feira temos lives no mesmo horário, 8h30. Amanhã eu vou ter live com um cara que tem 90 milhões de visualizações no canal do YouTube dele. Show! 80 mil visualizações por dia no canal do YouTube, falando sobre a nova aliança. Amanhã eu tenho um live com o Vinícius Leandro, às 8h30. Você vai aprender muita coisa. E semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tem live 8h30 todos os dias. Aquecimento para a imersão, transição de alianças. E agora,
a imersão, transição de aliança são para as duas pessoas. Vê se você se identifica. Uma, a pessoa que já aprendeu a nova aliança, mas não consegue viver na prática ainda. E a segunda pessoa, a pessoa que nem aprendeu ainda todo esse processo de estar consumado de nova aliança e ainda está totalmente perdida no processo. Se você faz parte de uma das duas pessoas, clique no link da bio e faça a sua inscrição. Dia 1 de julho, das 9 às 19, eu vou fazer a imersão online Transição de Alianças. Certo? E, pai, obrigado por sua presença. Show? Amém, queridos. Paz para todos aí. Foi um prazer estar aí compartilhando com vocês o que a gente compartilhou. Maravilha, pessoal, tamo junto. Gente, minha live tá acostumando a derrubar quando faz 1 hora, então eu vou fechar aqui antes que ela derrube, tá? Eu também tive perseguição e rejeição a viver a nova aliança, até minha própria família me abandonou. Que loucura. Mas esteja amanhã, esteja sexta-feira é outro convidado. O Lorde que tá aqui, Denis Apolinário, vai ser um dos convidados da semana que vem. Gente, tamo junto, cachorro latino, é isso mesmo. Amanhã às 8h30 é nós aqui às 8h30. Fica na paz, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo lugar. Tchau, tchau.